Shalom, queridos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje, o nosso tema é o juízo final e o nosso texto base é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. Antes de nós lermos esse texto, eu gostaria que você meditasse em algumas perguntas que eu vou fazer para você e você vai meditar nelas e responder para si mesmo, ok? Por exemplo, quantas vezes você já ouviu ensinamentos, pregações a respeito desse tema tão importante? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem a respeito do juízo final? Por que poucas pessoas pregam a respeito dessa temática que é tão edificante e enriquecedora? Pois é, nós precisamos meditar mais a respeito desse assunto que Jesus quis destacar aqui nesse capítulo. Diz assim o texto: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua direita: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. É um texto complexo que nós precisamos esmiuçá-lo e extrair dele todas as suas riquezas. Então, desde Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre o seu retorno, sobre a sua segunda vinda, que é certa e iminente. O Senhor falou sobre os sinais da sua vinda, sobre a necessidade de estarmos preparados para esse momento, nos exortou à vigilância. E agora o Senhor está finalizando esse sermão profético falando do juízo final, que é o julgamento divino. O Senhor vai julgar todas as pessoas de todas as eras, de todos os povos, línguas e nações, para identificar as pessoas que vão herdar a vida eterna e também as pessoas que receberão uma punição de castigo eterno.
Quando esse julgamento vai acontecer, nós não vamos focar sobre isso, porque a palavra de Deus ela não vai nos dar uma data exata, embora algumas escolas escatológicas foquem a respeito desse assunto, que não é o nosso foco hoje. Então, qual vai ser a base desse julgamento de Deus sobre toda a humanidade? A base será a atitude de amor com a qual aqueles que afirmam crer em Deus trataram seus irmãos e semelhantes. Quando nós lemos 1 João capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 24, nós entendemos a importância de nós andarmos em amor. Não só do amor para com Deus, mas do amor para com o próximo. Como nós vamos tratar o próximo a quem dizemos a Deus que nós amamos. Então, o julgamento divino vai ser baseado nisso. Em outras palavras, o julgamento divino, o momento em que todos nós vamos receber ali a sentença de vida eterna ou castigo eterno, está pautado, embasado no caráter moral que é revelado através das nossas atitudes de amor ou da ausência dessas atitudes. Então, quando Jesus está falando de caráter, ou de bom caráter, ou de caráter moral, ele está nos ensinando o seguinte, que as boas obras, elas não produzem bom caráter. Eu posso fazer muita coisa boa para muita gente, mas isso não significa que o meu caráter moral é bom, é agradável a Deus. Porém, quem tem um bom caráter, quem tem a mente e o coração alinhados com a vontade do Senhor, vai praticar as boas obras. Porque as boas obras, elas precisam ser o resultado natural daquilo que está no nosso interior, da obediência aos mandamentos do Senhor. A Bíblia fala claramente que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, eles passam pelo amor a Deus e o amor a quem está perto de mim. Quando nós lemos do versículo 35 desse texto ao versículo 39, o Senhor vai descrevendo as características das pessoas que vão herdar a vida eterna. Quando nós lemos do versículo 42 ao versículo 46, nós vamos ver as características das pessoas que não herdarão a vida eterna, mas que serão sentenciadas ao castigo eterno. E é claro que há muito mais riquezas escondidas aqui nesse texto, como por exemplo, por que Deus ele vai separar, porque o Senhor vai separar toda a humanidade na hora do julgamento, colocando uma parte dela do seu lado direito e outra do lado esquerdo. Porque uma parte será chamada de ovelhas e outra parte será chamada de bode. Porque o Senhor usa essas duas figuras de animais para falar do julgamento divino. Qual é a relação deles com esse momento crucial na história de todos aqueles que conheceram da palavra de Deus? E isso nós vamos responder no próximo vídeo. Te espero lá.